Fala galera, tudo bem com vocês? Brasileiragem na área, para mais uma pauta aí referente à seleção brasileira. Hoje eu tô com o Léo aqui, meu amigo, a gente vem fazendo esse projeto, tocando esse projeto. E hoje a gente vai falar sobre o E-Clássico, né? Final da Supercopa da Espanha, onde tivemos aí uma grande atuação de dois brasileiros. E ainda vamos fazer menções ainda a outros brasileiros que acabaram não tendo um grande destaque no jogo. Fala, Léo, tudo certo? Beleza, Leandro? Beleza, audiência aí, né, do Brasileiragem Futebol. Isso aí, Leandro. Tivemos aí o El Clássico, final da Supercopa. Uma final de Supercopa bem interessante, né? Geralmente esses campeonatos, assim, no espécie de Supercopa não são tão legais, mas esse foi um jogaço desde as semifinais, né? Tivemos ali Real Madrid, Atlético de Madrid em um baita jogo, e dessa vez Real Madrid e Barcelona com destaques, acima de tudo, para o Vinícius Júnior. Leandro, eu queria te perguntar, a gente assistiu o jogo, a gente deu uma acompanhada aí nos lances. Vinícius Júnior fez 3 gols. Rodrigo também, além de ter criado muitas possibilidades, também deixou dele. A gente sempre fica com aquele negócio. Caraca, quando a gente vai ver esses dois jogadores tendo esse mesmo destaque com a camisa da seleção brasileira e coisas do tipo, você acha que ainda dá tempo, ainda dá para ter esperança? Ou vocês acham que você acha que eles estão, né, dentro de um contexto ali muito específico do Real Madrid que é benéfico para ele? Eu acho que o Vini Júnior, principalmente, ele se destaca um pouco mais porque ele é um jogador muito criativo, então ele tem muitas artimanhas ali para denominar ali várias jogadas diferentes para conseguir concluir em gol e até desequilibrar um jogo, né? Então eu acho que o Vini Júnior ele consegue sim ter essa performance na seleção. Obviamente, quando a gente fala de um jogador de alto nível, a gente precisa falar de confiança também, e o Vini Júnior tem isso de sobra no Real Madrid. Na seleção brasileira, a gente criou uma expectativa muito grande, né, sobre o desempenho dele, junto com o Rodrigo, junto com o Neymar, junto com outros jogadores, e acabou que a gente ficou um pouco ali, né, aquele gostinho de quero mais, às vezes ele faltou entregar um jogo aqui e ali, mas eu tenho certeza que nessa nova leva agora, Dorival conseguindo trabalhar o Vini Júnior no mesmo esquema ali que ele joga basicamente no Real Madrid, né, dadas as proporções, né, eu acho que ele consegue render. E eu vou falando do Rodrigo, essa função que ele faz no Real Madrid é a função de levita ali, né, entre a ponta direita e o meio campo. A gente consegue perceber, para quem acompanhou o jogo e para quem viu os lances, naquela disparada dele no primeiro gol do Real Madrid, onde ele dispara no costado da zaga. Pode ser um campo de visão onde o Dorival consiga trabalhar, né, vendo alguns lances. Acho que ele consegue render o que ele vem rendendo no Real Madrid, Léo. Então, acho que o mais interessante, inclusive, para a gente falar a respeito de contexto, é mais ou menos da forma como os gols saíram, né? Claro, a gente não pode pegar um recorte ali de 3, 4 gols saíram na partida e definir o estilo de jogo do Real Madrid, como eles jogam, como eles não jogam, mas a gente pode perceber que grande maioria dos gols ali saíram com jogadas em velocidade, você tendo ali um Sim. campo para correr, né? Alguns momentos ali o Rodrigo apostando corrida pela direita contra o Christensen, que digamos que não é uma tarefa tão difícil assim para ele, e do outro lado ali o Vinícius Júnior apostando corrida com o Araújo que sempre dá muito trabalho, né, pro Vinícius Júnior. As pessoas têm aí como o Araújo como o grande defensor aí que consegue parar o Vinícius Júnior. Ontem, no fim das contas, acabou não conseguindo ter um grande desempenho. Muito porque as jogadas partiam da direita para a esquerda, né, ali com o Rodrigo para o Vinícius Júnior, não necessariamente com o Vinícius Júnior carregando a bola, mas a gente precisa destacar isso, a questão campo para correr. Isso é um fator que facilita bastante o jogo do Vinícius Júnior. E não é como, né, se ele jogasse numa equipe propositiva, ele não tivesse condições de desempenhar um bom papel, porque a gente sabe que na grande maioria das partidas o Real Madrid vai comandar o jogo. Só que no caso da seleção brasileira também. E eu acho que é muito por conta disso que às vezes a gente não tem o Vinícius Júnior se destacando tanto na seleção como ele se destaca no Real Madrid. Claro que a gente também tem o dia a dia, tem um fator confiança, tem diversos fatores para falar a verdade, né? Mas eu acho que a Sim. forma de jogar é algo que para o futuro vai prejudicar bastante o Vinícius Júnior. Muitas pessoas podem vir com aquele papo de que existe jogador de seleção, né, e jogador de clube. E eu acho que o Uhum. Vinícius Júnior ele corre risco de cair dentro desse cenário de um jogador apenas de clube, não porque ele é ruim, porque a camisa da seleção brasileira pesa ou coisa do tipo, mas por conta de contexto mesmo. Porém, eu acho que com o tempo ele vai desenvolver o futebol dele. Dando aqui rápido também, até para a gente trazer esse gancho de jogadores que nem estiveram em campo nesse é o clássico, mas que vestem a camisa desses dois clubes, a gente tem que citar o Rafinha. O Rafinha, para mim, é um ótimo jogador, menos jogador do que o Rodrigo, menos jogador do que o Vinícius Júnior. Acho que isso daí não tem nem debate, mas ele também é um jogador que já apresentou mais pela seleção do que o Vinícius Júnior. Acho que é questão de Sim. tempo, mas o que você tem a dizer a respeito do Rafinha? Você acha que ele fez falta para o jogo de ontem a favor do Barcelona? Mais do que isso, você acha que o Vinícius Júnior vai conseguir se destacar pela seleção brasileira, como em algum momento, pelo menos, o Rafinha se destacou?
Concordo, Léo, eu acho que sim. O Xavi, ele explora muito o Rafinha como válvula de escape em muitas circunstâncias do Barcelona, né? Então, quando o jogo tá muito preso no meio, o Rafinha, ele é usado como uma válvula de escape, joga a bola no Rafinha, a gente tenta uma jogada de linha de fundo, ele tenta cortar para dentro e arrematar pro gol. Então, o Rafinha, ele fez sim falta ontem pro Barcelona, ali também como uma dupla, né, pro Lewandowski, né? Um apoio ali pro Lewandowski, até para tentar esse apoio nas jogadas de linha de fundo para o Leva 20 trás e concluir em gol ou concluir com uma jogada perigosa. Eu acho o Rafinha, sim, rendeu mais da seleção do que, por exemplo, o Vini Júnior. Se o Rafinha continuar trabalhando firme com o Xavi tendo esse pensamento de usá-lo como uma válvula de escape no Barcelona e ele conseguir mais destaque, ele está aí anos-luz à frente de outros pontas aí, como, por exemplo, Antony, como David Neres, que já foi convocado algumas vezes, que jogam ali na ponta direita, Léo. A gente tem aí o Vinícius Júnior e o Rodrigo se destacando nessa partida, mas se destacando há muito tempo com a camisa do Real Madrid. Ao mesmo tempo, a gente tem eles não jogando aquilo que se espera deles com a camisa da seleção, e você pode vir com o argumento de mais quem jogou. Ok. Só que o grande ponto é que muitas pessoas associam essa falta de brilhantismo dos dois com a camisa amarelinha ao fato deles compartilharem ali o campo com o Neymar. As pessoas costumam dizer que o Neymar acaba tirando um pouco desse destaque, desses jogadores que são destaques, porque eles estão sempre pensando em passar a bola para ele, coisas desse tipo. Eu vou dar minha opinião aqui a respeito desse tema, e aí eu vou perguntar o que você acha a respeito disso. Eu acredito que esse argumento em alguns momentos faz até sentido, não acho que é algo combinado, porque as pessoas acabam culpando os treinadores, né? Pô, tem que parar de fazer uma seleção que só joga pro Neymar. Não, acho que é instintivo dos jogadores passar a bola para a referência técnica do time, pro ídolo deles, né? Querendo ou não, esses caras têm a nossa idade, ou são até mais novos. O que eles viram foi o Neymar do Santos, foi esse o jogador que provavelmente inspirou os dois, né? Ainda mais o Rodrigo, que é um menino da Vila. Mas eu não sei se esse argumento ele faz tanto sentido quando a gente fala de Vini Júnior e Rodrigo. Porque eu acho que eles têm não só personalidade suficiente para entender o momento certo de passar a bola para o destaque do seu time ou atacar por conta própria, como eles também já tiveram um companheiro ali que em determinado momento foi mais destaque do que eles e eles se deram muito bem. No caso, o Benzema, principalmente ali, né? A gente teve ali, você pode até discutir, cara, o Vinícius Júnior foi mais importante do que o Benzema naquela temporada, mas quando a gente fala de Champions League, pelo menos até as semifinais, a gente sabe quem foi o cara daquela campanha, não tem jeito. E eu acho que uma das coisas mais legais de ver o Vinícius Júnior naquela competição foi justamente a associação dele com outro craque que vestia a mesma camisa do time dele. Eu queria saber se você concorda com a minha opinião de que você acredita, né, ou não, que eles tenham personalidade para poder tomar essas decisões por conta própria, e se você acha que ter um terceiro grande destaque ali atrapalha o desenvolvimento desses dois jogadores, que mesmo que a gente ame o Neymar, a gente tem que entender que daqui a 3, 4, 5 anos ele não vai estar lá. Quem vai ter que carregar a bucha, carregar o piano, né, também, aguentar essa bucha, é o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Sim, eu concordo com você, Léo, até porque o Neymar ele vem sendo a referência técnica não só de agora, né? Desde a Copa de 2010, se eu não me engano, já tinha gente querendo levar o cara para a Copa, né? Na época que ele jogava no Santos, ele e o Ganso, então ali a gente já sabe o tamanho que o Neymar tinha, né? Pelo menos aqui nacionalmente falando. De Copas para cá, ele foi o grande nome, não tem como ofuscar, né? O Neymar de responsabilidade, a gente sabe o poder decisivo do cara, ele é muito, muito diferente, né, da seleção, e nesse atual momento da seleção, de uns amistosos para cá, enquanto o Neymar está ausente, fica um pouco difícil para os, né, mais destaques da seleção brasileira, Vini Júnior e Rodrigo, um pouquinho mais à frente, terem esse brilho, né, porque parece que eles sentem falta do Neymar ali para dar um apoio para eles, porque o Neymar ele já não é mais aquele jogador de ponta de velocidade que vai para cima, não. Não, o Neymar na seleção ele já se torna um construtor. Por quê? Ele vai construir para essa molecada que está chegando agora, que já tem uma bagagem na Europa, mas que ainda se baseia, né, na habilidade, precisa do apoio do Neymar. Ofuscando um pouquinho pro Vini Júnior agora, eu acho que o Vini Júnior está um pouquinho à frente no protagonismo, até porque, por N motivos, desde o Flamengo aqui a gente já via que o moleque era muito diferente, muita velocidade, então eu acho que o Vini Júnior ele pode, daqui a um tempo, se tornar o protagonista da seleção brasileira, não digo agora, digo daqui a um tempo, pode ser um ano e meio, né, com as eliminatórias, trabalhando firme com o Dorival.
E o Rodrigo vai ser aquele cara que vai ser o famoso Bebeto e Romário, né? Dadas as proporções. Vai ser aquela dupla que a gente vai esperar bastante. E aquela dupla que muitas pessoas dizem que o Neymar não teve, né? O Neymar não teve uma dupla do nível dele, né? A gente esperava muito que um Ganso fosse esse cara, mas acabou que o Ganso não teve muitas oportunidades, né? Até porque a gente optaria pelo Ganso pela facilidade que eles tinham de jogar juntos no Santos. Então já tinha ali um entrosamento, mas felizmente os técnicos não deram chance e tá tudo bem. Mas o Neymar não teve um cara, né? E para mim, o Vini Júnior e o Rodrigo estão muito acima dos demais jogadores da seleção nesse atual momento. Então, o Neymar ele vai servir como um apoio, principalmente para esses dois jogadores. Então, para mim, eu não vejo a seleção sem o Neymar hoje, para preparar esses dois lá para frente. Então, daqui 2 anos, eu quero voltar aqui e falar, cara, realmente deu certo. O Neymar preparou, hoje o Vini Júnior é o principal jogador, hoje o Rodrigo é o principal jogador da seleção brasileira disparado, né? Se caso continuarem realmente no Real Madrid, o que eu imagino que vão continuar por mais alguns anos, o entrosamento só vai aumentar. Sim, né? Você vê que os dois eles têm essa característica de atacar o espaço, que era a característica que o Neymar tinha em 2010, 2014 e até mesmo em 2018, né? Antes dele ter um pouquinho mais de desgaste, ele não ter essa explosão como os dois têm hoje, né? Cara, é muito diferente o Vini Júnior sair atrás e chegar primeiro com o zagueiro. O Vini Rodrigo, mesma coisa. Então, a importância que o Neymar tem nesse papel atual é construir uma base para o Vini Júnior e o Rodrigo serem destaques daqui a um tempo. Ou seja, ter essa dupla que o Neymar não teve. O Neymar sempre assumiu uma responsabilidade sozinho, né? A gente sempre depositava muita coisa no Neymar e não tinha um segundo nome. Era sempre ele. E agora a gente tem 2 nomes que a gente pode sim pedir a responsabilidade daqui a um tempo. Não só essa questão de dupla como um parceiro dentro de campo, porque eu acho que em alguns recortes o Neymar até teve. Em alguns momentos ali foi, por exemplo, o Gabriel Jesus, em outros foi o Felipe Coutinho. Teve ali um pequeno recorte ali com o Neifinha, né, que o pessoal falava, etc. Mas também essa questão da referência, né, dentro de campo. Você falou sobre o Neymar preparar esses jogadores para serem protagonistas também com a camisa da seleção brasileira. Essa referência o Neymar não teve. Era para ter sido o Robinho, o Kaká, o Ronaldinho, talvez o Adriano, ele acabou que não teve. Com certeza isso daí vai fazer bastante diferença. Você falou também sobre a velocidade do Vinícius Júnior, inclusive até voltando o tema sobre aquela questão do campo para atacar. No primeiro gol, que inclusive foi o Vinícius Júnior que marcou, a gente viu ele partindo ali da esquerda para dentro, ali ele tava com o Araújo, saiu correndo nas costas de um outro defensor, né, fazendo ali o famoso facão. Mas uma coisa que a gente pode também talvez comemorar nesse momento, se a gente vê o Vinícius Júnior se destacando acima de tudo quando ele tem campo para correr, é interessante a gente ter noção de que a gente vai enfrentar a Inglaterra e Espanha sem o Neymar, e que em alguns momentos, em alguns recortes da partida, a gente vai ser dominado. Eles vão propor o jogo. A gente não vai ficar o tempo todo no ataque dos caras. E eu acho que, contra esses grandes adversários, sem o Neymar, em momentos em que a gente vai ser empurrado para trás, vai ser interessante ver como o Vinícius Júnior vai se sair atacando as costas de defensores rivais, né? Para finalizar, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: se a gente não teve Vitor Roque jogando, porque a gente ainda precisa de tempo, né? A gente não tem um 9 aí definido para o futuro da seleção brasileira e tivemos aí Vinícius Júnior e Rodrigo, talvez os 2 principais nomes que a gente tem na nossa seleção, no nosso tridente ofensivo ativos atualmente, jogando sem uma referência. A pergunta é, talvez o melhor caminho, ou você acredita que o melhor caminho para a seleção brasileira é montar um esquema sem o 9, com os 2 jogando como referência, talvez um meia vindo de trás ali, no estilo que o Bellingham faz, no caso poderia ser o Paquetá, por que não? Ou você acha que não, a gente precisa testar 9s, ou então trabalhar com esses que já vêm sendo convocados, tentar ver aquele que se encaixa melhor no estilo do Dorival? O Dorival ele vai ser a principal peça nessa minha resposta agora, Léo, porque pelo que eu vi do Dorival no São Paulo, ele sempre fez questão de um 9, né? Então, quando ele não tinha o Caleri, ele trabalhava com o Erisson. Quando ele não tinha o Erisson, ele tentava improvisar um falso 9 ali com talvez o David fazendo aquele para-brisa indo para a ponta esquerda, que é a posição de origem. Então, eu acho que sim, o Dorival ele pode, e eu acho que ele deve testar 9s, porque a gente tem 9s muito bons. Na minha opinião, o Pedro pode ser uma boa, precisa de minutagem, precisa de confiança, e o Dorival já trabalhou com ele no Flamengo, acho que pode ser uma boa. Claro, o Pedro precisa entender o jogo do Vini Júnior, o jogo do Rodrigo, o jogo de quem vai sair e vai chegar vindo de trás, que pode ser o Paquetá, que pode ser algum outro meio-campo ali inteligente que consiga fazer essa função, né? Mas a gente precisa de um 9 que entenda, e é até um pouco ruim da minha parte eu dizer isso, mas é que a gente precisa que entenda rápido.
porque a gente precisa, se o Dorival quiser trabalhar com o 9, a gente precisa que esse 9 encaixe no time, encaixe perfeitamente nessas questões de trabalhar com o Vini Júnior, de trabalhar com o Rodrigo, de trabalhar com algum meia, que o Dorival sabe jogar com o 9 de referência. Ele sabe fazer isso, né? No São Paulo, a gente viu muito bem. Eu acho que a gente precisa, sim, trabalhar com o 9, porque eu quero ver o Pedro jogando, eu quero ver o Gabigol jogando, eu quero ver o Gabriel Jesus jogando, e eu quero ver esses dois pontas muito ativos, Vini Júnior e o Rodrigo. Bom, pessoal, para finalizar aqui o nosso vídeo, deixe nos comentários a sua opinião, quais são as lições, né, na verdade, tiradas nesse ser clássico, se você acha que chegou a hora do Vinícius Júnior ter destaque também com a camisa da seleção brasileira, se ele tá devendo, ou se você acha que a partir de agora que ele vai ter que comandar para valer a camisa pentacampeã do mundo. Quero agradecer a audiência de todos, o like, que eu espero que vocês tenham deixado para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo, não custa nada, só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo. Muito obrigado pela sua audiência e falou! Falou!